Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que bom que está bem, que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui para dar início ao nosso discipulado. Exatamente, é uma série de estudo para trazer um conhecimento, para que você possa descer as águas batismais com conhecimento, com entendimento, em nome de Jesus. E a nossa primeira aula de hoje é Conhecendo a Bíblia. Gostaria que você tivesse um exemplar da Bíblia Sagrada em tuas mãos, né? Fizesse o uso de um caderno, para que você pudesse fazer os seus apontamentos em nome de Jesus. Amém? E gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo 19, no versículo 105. Amém? Enquanto você busca aí, eu vou estar fazendo uma breve oração aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te adorar, porque entendemos que o Senhor é o maior interessado na minha vida, nas nossas vidas. Papai querido, nós queremos invocar o Teu Espírito, para que Ele possa ser o nosso ajudador, que Ele possa nos convencer, que Ele possa, Papai querido, nos ajudar a guardar a Tua palavra em nosso coração e colocar por prática, por obra, para que possamos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Graças a Deus. O Salmo 119, no versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Vou repetir. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém, querido? Com certeza, meu amado, minha amada, você já tem um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos. E eu quero te dizer que esse livro não é um livro qualquer, não é um escrito comum, pois este daqui é o livro dos livros. A Bíblia Sagrada é diferente porque só nela você encontra tudo que Deus fez para nos dar a salvação, para nos proporcionar a vida eterna. Uma vez que nós tomamos a decisão de recebermos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós temos que estudar, porque sabemos que é por meio da Bíblia que nós saberemos qual é a vontade de Jesus para a nossa vida. Por isso, a Bíblia é chamada de Palavra de Deus, a boca de Deus para as nossas vidas. Eu queria convidar você a dar uma olhada nesta Bíblia que está em suas mãos, sabe? Provavelmente pode vir essa pergunta em você: mas o que é a Bíblia? Para que nós possamos descobrir a resposta, primeiro nós temos que entender uma coisa: o que é o vocábulo Bíblia? Bem, o vocábulo Bíblia, ele é de origem grega e ele tem o seu significado num conjunto de livros, tá? É um conjunto de livros. Então, querido, é vários livros num só livro. Então, a Bíblia, ele tem 66 livros aqui. Quando nós abrimos a Bíblia, nas primeiras páginas da Bíblia, nós vamos achar uma página escrito índice geral, ou
prólogo, né? Tá? E aqui nós vamos ver onde está escrito o nome de todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Todos os livros, tá? E dê uma lida para que você possa se acostumar com esses nomes. Mas não se preocupe não, se algum deles parece estranho, parece difícil, né? Nessa primeira vez que você está lendo, tá? Logo, logo, né, nós vamos concluir que não tem como nós sermos crente sem conhecer a palavra de Deus. Por isso, os autênticos cristãos, tá? Eles leem a Bíblia, eles estudam a Bíblia, eles carregam a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus, porque é o único livro, né, que Deus se dá a conhecer aos homens. Não existe um outro livro que Deus se dá a conhecer. E isto se chama revelação divina. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo a Bíblia, nós começamos a conhecer e a entender o Senhor. Nós começamos a obedecer às orientações divinas para a nossa vida em particular. Nós começamos a participar, né, na nossa igreja, tá, onde nós fazemos parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, esta aqui, ela foi escrita mais ou menos por 40 homens. 40 homens. E ela foi escrita em 3 idiomas. No grego, no aramaico e no hebraico. Idiomas completamente diferentes da nossa língua portuguesa. A Bíblia levou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita. E ela começou há muitos anos atrás. Olha, um dos escritores, eles era profeta, outros era reis, outros era sacerdote, outro era pescadores, outros era criadores de gado, e tinha até um cobrador de impostos. E tem alguns livros que o autor ainda é desconhecido, porque não temos, né, informação dentro do livro, nem fora do livro, de quem escreveu este livro. Tá? Um exemplo, tá? O livro, a carta aos Hebreus. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo e Áquila, outros dizem que é Barnabé, mas não acha dentro do livro nenhuma evidência de quem é o escritor desse livro. Tá? Queridos, Deus escolheu cada uma dessas pessoas, né? E Deus usou esses homens para escrever o livro, apesar das suas imperfeições, apesar dos seus diferentes conhecimentos acerca da vida humana. Esse é o lado maravilhoso da Bíblia Sagrada. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, e depois que eles foram unidos num só livro, a Bíblia é completa. A Bíblia é perfeita em unidade e em harmonia. Deus inspirou essas pessoas para que escrevesse a Bíblia Sagrada. Deus capacitou essas pessoas a receber a inspiração de Deus e a transmitir o ensino desta palavra sem mistura e sem erro. A inspiração divina é também a única garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas aquilo que Deus queria que elas escrevessem. Queridos, nas mensagens que são escritas na Bíblia Sagrada, não teve como esconder as fraquezas, as falhas e os erros próprio da natureza do escritor. O apóstolo Paulo vai testificar
a respeito da inspiração da Bíblia. Quando ele fala no capítulo 3 de 1 Timóteo, no versículo 16, ele vai dizer na parte A que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Em algumas versões você vai dizer toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Queridos, a Bíblia, ela é dividida em 2 testamentos, em 2 pactos, em 2 alianças. A primeira parte da Bíblia, que é esta aqui, né, que começa no livro de Gênesis e termina no livro de Malaquias, ela se chama, mais comumente, de Antigo Testamento ou Velho Testamento, ou Velha Aliança, ou Antigo Pacto. Mas nós vamos encontrar ela também numa sigla, tá, que é muito conhecida, que é justamente o AT, ou VT, Velho Testamento ou Antigo Testamento. E o interessante é que essa primeira aliança, esse Velho Testamento, ele tem 39 livros. Começa em Gênesis e termina em Malaquias. Depois de Malaquias, que é justamente o último livro do Antigo Testamento, vai iniciar o Novo Testamento, né, que começa com o Evangelho de Mateus e termina no livro de Apocalipse. Tá? E ele é mais comum ser conhecido pela sigla NT, o Novo Testamento. Sabe, esse Novo Testamento aqui, ele tem 27 livros. Queridos, já aprendemos agora que existe 2 divisões da Bíblia, né? E uma delas é o Antigo e a outra é o Novo Testamento, que juntos eles somam 66 livros. Um detalhe interessante nós entendemos que esses 66 livros, eles não foram, né, ordenados, arrumados por ordem de data em que eles foram escritos. Até porque a preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar o homem. Para que você encontre facilmente um texto, cada livro da Bíblia Sagrada, ele é dividido em capítulos e versículos. Olha, aqui nós temos o escrito Salmo 118, versículo 8. Aqui nós temos o nome do livro. E o número à direita do nome, ele é o versículo, ou melhor, o capítulo do livro. Tá? E o número posterior indica o versículo. Agora, eu quero que você ache na sua Bíblia, né, o versículo que está em João 3,16. Você sabe que João é o nome do livro, 3 é o capítulo e 16 é o versículo. Ache aí, leia e me fala qual é este livro. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, antes, né, do início de cada capítulo ou de algum grupo de versículo, nós podemos, ou melhor, nós vamos encontrar, né, os títulos de cada assunto. Nós sabemos que a Bíblia, cada capítulo, ele fala a respeito de uma verdade. O capítulo 1 de Mateus aqui, você pode ver que tem a introdução, né? Ou melhor, começa aqui. Tem a genealogia de Cristo, o nascimento de Cristo. Tá? Então tem 2 assuntos tratando do capítulo 1. Então você vai encontrar capítulos que existe mais de um assunto, 2 assuntos, 3 assuntos, né? Que está se tratando esse capítulo, né? Tá? Nós sabemos, querido, tá? Que a Bíblia, originalmente,
ela não foi escrita com a divisão de capítulos, versículos, ponto, vírgula, né, tema. Não, 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 não. Tá? A Bíblia, a priori, ela foi escrita, né, sem nenhum desses recursos, tá? Porque não existia capítulos, versículo, ponto, vírgula, não existia nenhuma dessas ordens ortográficas. Tá? No ano de 1500, que a Bíblia foi dividida em capítulos. No ano de 1520, ela começa a ser dividida em versículo. Posteriormente, começa a dar tema, colocar, né, pontuações, tudo isso para facilitar a leitura e o estudo da Bíblia nos dias de hoje para nós. Veja que nós somos abençoados, porque os primeiros leitores da Bíblia não tinham estas vantagens que nós temos hoje para a glória do nome de Jesus. Não é uma maravilha? Então vamos ler a Bíblia. A Bíblia, querido, ela existe algumas traduções, tá? E cada traduções, ela tem versão. Versão são resultado da atualização de uma tradução. Ou seja, tá? Quando se há mudança ortográfica, quando há algumas mudanças, se dá uma versão mais atualizada, né? Em nome de Jesus. O que é uma tradução? A tradução significa passar tudo que foi escrito, né? A priori, né? De um idioma para outro. No caso da Bíblia, primeiro foram escritos tudo que estava em aramaico, tudo que estava em hebraico, para o grego. No Novo Testamento, pegou-se o que estava escrito no grego, né? E se traduziu para o inglês, para o português, para o espanhol e assim por diante, tá? Em nome de Jesus. A tradução principal, né, que nós usamos aqui no Brasil, ela é uma tradução literal, né? A do João Ferreira de Almeida. Nessa tradução existe várias versões que apresentam as diferenças, não na mensagem, mas em palavra. Um exemplo, na versão, né, você lê em 1 Coríntios, capítulo 13, a palavra caridade. Em outra versão, publicada mais recentemente, a palavra caridade foi trocada pela palavra amor. A questão é que, com o passar do tempo, a palavra caridade, ela tomou outro sentido no seu significado. E esse significado que ela tem hoje não é tão forte quanto a palavra amor, as quais são sinônimos, a palavra caridade e a palavra amor. E por causa das diferentes versões, né? Você, quando vai para o seu culto na sua igreja, é possível que você vai escutar, né, as pessoas lendo, né, e algumas palavras vão soar diferente. Será interessante, né, que nós, cada um, tenhamos, né, a nossa Bíblia numa versão em português mais recente, ou a Bíblia indicado pelo nosso ministério. No nosso ministério é Almeida, né? Exatamente, né? A João Ferreira de Almeida, corrigida, tá? Qualquer uma das João Ferreira de Almeida será interessante. Queridos, nós devemos levar a Bíblia conosco para os cultos. E sempre quando alguém for fazer uma leitura de uma ou mais palavras, nós procurarmos e acompanharmos essa leitura silenciosamente quem está lendo. Logo, você vai aprender a encontrar com facilidade o livro, o capítulo, né, o versículo anunciado nos cultos. Você é capaz de encontrar agora na sua Bíblia Salmo 118, versículo 8,
Se for, acha, leia com muita atenção, tá? E você vai entender o significado deste versículo. Amém? Como usar a Bíblia no dia a dia? Querido, não devemos usar a Bíblia somente quando vamos aos cultos, né, em nossas igrejas. Não podemos limitar a usar a Bíblia somente esses momentos. Dessa forma, o nosso crescimento espiritual, ele vai ocorrer lentamente. O desejo de Deus é que você e eu sejamos um adulto espiritual e não um menino espiritual. Encontre aí na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabou as coisas do menino. Também procura aí Efésios 4,14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que você deve ler a Bíblia. É claro que você deseja crescer espiritualmente através do conhecimento da palavra de Deus. E para que esse conhecimento aconteça, o primeiro passo a ser dado é desenvolver o hábito de lermos a Bíblia. Precisamos nos conscientizar de que precisamos ler a Bíblia, assim como todos os dias, né? O seu corpo tem que comer, tomar café da manhã, almoçar, jantar, para não morrer de fome. Assim também é a sua alma. Ela precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém vai permanecer vivo espiritualmente se não se alimentar, né? Se não ler a palavra de Deus. Olha o que diz Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Olha o que diz Jesus em Mateus 4,4. Disse para Satanás, porém respondendo disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, manuseie a Bíblia todos os dias. Não basta a gente ficar lendo somente aqueles textos mais soltos, mais conhecidos, como o Salmo 23, como 1 Coríntios 13, como o Salmo 91, assim por diante. A Bíblia não se resume nestas passagens. Se nós não examinarmos diariamente, só vamos saber os versículos ou as passagens mais faladas na igreja e jamais provaremos um alimento mais saboroso. Queridos, além de lermos a Bíblia, nós temos que tomar uma decisão de estudar a Bíblia toda. Já falamos que é por meio da Bíblia Sagrada que Deus se revela para mim e para você. E esta revelação não está completa em apenas um livro da Bíblia, em apenas uma passagem da Bíblia. Queridos, outro passo que devemos dar para crescer espiritualmente
é estudar a palavra de Deus. Estudar é mais do que ler cuidadosamente. Ler é mais rápido que estudar, mas estudar ajuda a pensar e a lembrar. Sempre deve acompanhar em nossos estudos, uma Bíblia, uma concordância bíblica, uma chave bíblica, um dicionário bíblico, um dicionário de língua portuguesa, um caderno para fazermos apontamento. Se nós não tivermos ele físico, na internet nós temos todos esse material. Amém? E o outro passo, ou o quarto passo que nós devemos dar, depois de ler, memorizar, estudar, é meditar, é refletir. E isso vai nos ajudar a crescer espiritualmente, é quando nós temos esse momento de meditação na palavra de Deus. Veja o que o salmista diz no Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros da água, que dá os seus frutos no seu tempo, e as suas forças não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É preciso, querido, que nós dedicamos a meditação diariamente. Selecione um momento específico, escolha um lugar especial a sós com Deus. É bom que você tenha um plano de estudo que se constitua de passos bem simples. Sempre antes de iniciar a leitura, faça uma oração ao Espírito Santo e peça que ele venha te ajudar. Sabe por quê? Porque ele é o autor da Bíblia. Tá? Então ele nos ensina todas as coisas, pois foi ele mesmo que inspirou os escritores da Bíblia. Então não há ninguém melhor que o Espírito Santo para nos ensinar a santa palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero que você possa me responder essas perguntas. Primeira, mencione pelo menos 3 títulos dados à Bíblia. Segunda pergunta, em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Terceira pergunta, o que significa o vocábulo Bíblia? Quarta pergunta, qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? Quinta pergunta, quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? Sexta pergunta, como devemos conhecer a Bíblia? Amém? Graças a Deus. Oremos. Senhor, graça te damos, papai querido, por esta primeira aula. Ó Deus, ajude meu irmão, a minha irmã, para que eles possam, papai querido, compreender e assistir tantas quantas vezes forem necessárias, para que possa assimilar a tua verdade, em nome de Jesus. E nós podemos dizer, amém, amém, graças a Deus. Fica na paz do Senhor e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.